Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Deputados querem criar comissão externa para acompanhar a crise de segurança no Espírito Santo. Prazo para a regularização de ativos enviados ilegalmente para o exterior. Mudanças no rateio do ICMS para municípios com usinas hidrelétricas. Os líderes dos partidos vão definir as prioridades de votação da pauta do plenário para esta semana. Do Salão Verde, ao vivo, Carolina Nogueira. A reunião de líderes acontece às 11 horas da manhã e, além da pauta do plenário para a semana, vai ser discutida também a instalação das comissões especiais que vão analisar as reformas da Previdência e Trabalhista. E do corredor das comissões, também ao vivo, Mariana Prichitsky. Comissões permanentes da Câmara ainda não foram instaladas, mas tem trabalho aqui no corredor. Nós vamos falar de CPIs e comissões especiais. Hoje é terça-feira, 7 de fevereiro. Agora em Brasília, 9 horas e 1 minuto, pelo horário brasileiro de verão. Esses são os destaques do Câmara hoje, que já está no ar. E a semana de debates aqui na Câmara já começa com um assunto que tem dominado as manchetes da imprensa e as redes sociais: a segurança pública. No Espírito Santo, desde o último sábado, policiais militares estão parados e o comércio está fechado por causa de arrastões e assaltos. Sem policiais nas ruas, o Espírito Santo vive uma onda de violência. Os PMs não estão patrulhando as ruas porque familiares dos policiais impedem a saída de viaturas dos quartéis em várias cidades do estado, reivindicando principalmente reajuste salarial. Essas são imagens divulgadas por moradores nas redes sociais. São saques, arrastões e cenas de violência, como assaltos e homicídios na região da Grande Vitória, a capital. O número de mortes desde sábado já passa de 60. Um efetivo das Forças Armadas e 200 agentes da Força Nacional foram destacados para fazer a segurança no estado. E com o agravamento da onda de violência nessas cidades, o deputado Givaldo Vieira, do PT Capixaba, pediu a criação de uma comissão externa da Câmara para acompanhar a situação. O Espírito Santo está vivendo clima dos filmes de Bang Bang, com todo o estado entregue ao caos, porque as forças policiais simplesmente, desde sábado, não vão para as ruas, em todos os municípios do estado. Saques em lojas, aumento de assassinatos, um recorde histórico de homicídios, o povo vivendo uma situação de desespero e nós precisamos de respostas imediatas. Estive com a bancada federal no Ministério da Justiça, reforçando a importância de aumentar o efetivo da Força Nacional anunciada e pedindo que o Exército fosse colocado nas ruas já na data de hoje. E esta comissão de deputados, então, poderia acompanhar todo o processo para que, no desfecho, a paz fosse restabelecida rapidamente para os capixabas e nós evitássemos danos maiores ao nosso povo, que hoje vive um completo pavor com uma situação desordenada. Todos os bandidos tomaram conta das ruas, com tiroteios, com arrastões, e há um desespero no nosso estado hoje. Como a gente disse, o caos na segurança no Espírito Santo deve ser destaque nos debates no plenário esta semana. Mas numa reunião de líderes marcada para hoje, às 11 da manhã, outros itens que estão na pauta devem ser discutidos. Quem tem as informações é a repórter Carolina Nogueira, que está lá no Salão Verde. Bom dia, Carol. A gente está com um problema de áudio com a Carol. A gente não está conseguindo falar com a Carol lá no Salão Verde. A gente volta com ela. Pode chamar, Carol, assim que você tiver regularizado aí as suas informações. Bom, vamos agora falar com a nossa outra repórter que está no corredor das comissões, Mariana Prichitsky, que me ouve. Vera. Oi, Mariana. Quem está aí com você? Você tem informações hoje sobre o plenário das comissões, é isso? É isso, Vera. Ainda não tem comissão permanente instalada, um processo que acontece todo o início de ano na Câmara. Os partidos distribuem as comissões, cada um cuida de uma comissão, e aí tem as indicações
dos deputados. Agora, como não tem isso ainda, duas comissões têm agenda hoje aqui na Câmara. São comissões, uma comissão especial que analisa um projeto chamado de Escola Sem Partido, vai ter uma audiência pública hoje à tarde para tratar do assunto com educadores, e também tem uma reunião de uma CPI, que é a CPI da Lei Rouanet. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, vai ter uma reunião para investigar irregularidades na Lei Rouanet, e vai ter uma reunião hoje para deliberar sobre 5 requerimentos. Um deles pede a prorrogação dessa CPI por mais 60 dias, e um outro convida o ministro da Cultura, Roberto Freire, para prestar esclarecimentos à CPI em relação a eventuais detecções de irregularidades e melhorias feitas pelo Ministério na gestão do financiamento da Lei Rouanet. Bom, atualmente aqui na Câmara, 2 CPIs estão funcionando. É a CPI da Lei Rouanet e a CPI FUNAI-INCRA 2, que investiga irregularidades ligadas à FUNAI e ao INCRA. Estão outros 31 pedidos para instalação de CPIs, estão na fila aguardando análise e instalação. Entre eles, uma para investigar novas denúncias de fraudes contra a Receita Federal de bancos e grandes empresas em relação a supostos pagamentos de propinas para manipular resultados no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aquele conselho que é ligado ao Ministério da Fazenda. Tem também um pedido para a instalação de uma CPI para investigar irregularidades de radares, barreiras eletrônicas e fiscalização e aplicação de multas, no que alguns deputados chamam de indústria das multas no Brasil. Mas essas CPIs não foram criadas ainda, podem ser criadas, funcionar na Câmara 5 CPIs ao mesmo tempo, até pode ter mais, 6, 7, mas aí a 6ª, a 7ª tem que ser aprovadas por um projeto de resolução no plenário da Câmara. Daqui a pouco eu volto, Vera, com mais informações sobre essa comissão especial da Escola Sem Partido. Obrigada, Mariana. E o nosso áudio, nossa comunicação lá com o Salão Verde, com a Carolina Nogueira, parece que foi restabelecida, não é isso, Carolina? Está me ouvindo agora? Eu te escuto bem, você me escuta bem também? Ótimo, bom dia. Então a gente vai falar um pouco dessa reunião de líderes que está marcada para as 11 horas da manhã. Os deputados, os líderes vão discutir a pauta de votações para a semana, mas vão discutir também a instalação das 2 comissões especiais que vão analisar as reformas da Previdência e a reforma trabalhista, prioridade 0 do governo de Michel Temer aqui no Congresso Nacional. A criação as duas comissões especiais já foram criadas ontem, já foi assinado o ato de criação pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Esse ato precisa ser lido em plenário hoje, daí abre prazo de 2 dias para que os partidos políticos indiquem os deputados que vão fazer parte dessas comissões, e elas devem então começar a funcionar. É sobre esses assuntos que a gente conversa agora com o líder do Democratas, líder até hoje, né, deputado Paulderney Avelino, e com o deputado Newton Tato, do PT de São Paulo. Deputado Paulderney Avelino, qual que é a sua expectativa para o funcionamento dessas 2 comissões? Bom dia. Nós vamos fazer a leitura das comissões hoje, e elas serão instaladas 48 horas depois da leitura. E acredito que tanto a comissão da reforma da Previdência quanto a comissão especial da reforma ou da modernização das leis trabalhistas, elas são essenciais para o país. Primeiro, a reforma da Previdência. Nós temos hoje um teto de gastos e vimos o déficit do ano de 2016, que aumentou exponencialmente em relação a 2015. Nós precisamos resolver esse impasse de uma vez por todas, porque o país não pode ficar trabalhando e daqui a 10 anos só irá trabalhar para pagar aposentados. Nós precisamos fazer com que a Previdência seja autossustentável. Nós precisamos resolver também as questões trabalhistas, respeitando direitos, obviamente, mas nós temos que fazer uma modernização, Carolina, porque essa lei trabalhista ela tem mais de 70 anos. E nós estamos perdendo empresas, nós estamos perdendo empregos para países aqui da América do Sul, e estamos perdendo investimentos para países como a China e outros países como o Vietnã, países como a Coreia, já nem se fala, o Japão, mas países aqui da América do Sul, como a Colômbia, como o Chile, como o Paraguai, que está drenando os investimentos que seriam aqui no Brasil por conta desse emaranhado de leis, tanto trabalhistas quanto tributárias. Nós precisamos
rever tudo isso, sob pena de não conseguirmos reduzir esse exército de brasileiros que estão desempregados. Nós precisamos fazer com que o investimento volte com bases seguras para que os empregos retornem e nós possamos dar condições para que essas pessoas possam reingressar no mercado de trabalho. Deputado Newton Tato, são temas complexos que mexem com a vida de todos os brasileiros. A gente tem expectativa aí do começo desses trabalhos. Ontem o presidente da comissão, que vai ser presidente da comissão, o deputado Carlos Marum, disse que quer agilidade nesses trabalhos. Qual que é a expectativa do senhor para as audiências públicas, para as discussões que vão acontecer nas comissões especiais? Não, primeiro, bom dia, deputado Valderney, bom dia, Carol. Primeiro que é inoportuna as duas reformas que estão vindo para cá do governo Temer, até porque é um governo ilegítimo. Nós estamos num momento com mais de 12 milhões de desempregados, então não é o momento oportuno para discutir reforma trabalhista na medida em que o próprio movimento sindical, os trabalhadores estão fragilizados. Então não é este o momento oportuno. Ainda mais numa proposta de reforma que tenta suprimir direitos históricos consagrados não só no Brasil, no mundo inteiro dos trabalhadores. E aqui se pretende, entendeu, flexibilizar completamente a legislação trabalhista, colocando os trabalhadores numa situação desigual na relação com o capital. Tá? Então não é oportuno em função disso. A outra também é uma falácia ao déficit da Previdência, porque não se computa como receita da Previdência, receitas outras como do Confins, enfim, todas as receitas do sistema social, né, que tem que se computar para a Previdência. E a reforma que está se propondo aí, os mais pobres, aqueles que vivem na periferia das cidades ou vivem no campo, não terão a oportunidade de aposentar. Então é uma forma de transferência de dinheiro dos mais pobres para os mais ricos, porque os mais ricos vão conseguir se aposentar. A classe média alta, os mais ricos, esses sim, vão viver muito mais, porque a expectativa de vida dos brasileiros tem uma média que aumentou. Mas quem está abaixo da média? Quem é a média? Então, no fundo, a reforma da Previdência que está sendo votada aí, ela não deixa de ser uma coisa injusta, porque tem uma forma de transferência de recursos dos mais pobres para aqueles que menos precisam na sociedade brasileira. Então a pauta prioritária que deveria ser discutido nessa casa aqui é como você retomar o crescimento, aproveitando o mercado interno, como a gente já teve experiência recente de valorizar, diminuir a taxa de juros, né, aumentar o crédito, tá, gerar emprego para você fomentar o consumo interno e criar uma cadeia, entendeu, positiva, né, de consumo, geração de emprego, que é outro caminho, que não é esse de concentração de renda, de interesse, entendeu, para o mercado financeiro, né, para os rentistas, que é a razão por isso que foi dado o golpe. Então a pauta desta semana aqui, ela deveria discutir questões concretas que está afligindo a sociedade brasileira. Como é que supera o desemprego, como é que supera a questão da violência que está permeando em todas as cidades de descontrole. E o próprio ministro, como prêmio, ganha agora uma cadeira no Supremo, entendeu? Como prêmio pelo descontrole da segurança pública no país inteiro. Deputado, o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, ele disse ontem também numa entrevista que pretende abrir a discussão justamente a partir de discutir os dados da Previdência. Como o deputado Newton Tato disse, não há sempre um consenso sobre qual que é o tamanho desse déficit mesmo. Deputado Valderney, esse é o ponto de partida? Fazer um raio-x da questão primeiro? Tem que abrir absolutamente tudo, todos os números da Previdência. Eu entendo que nós estamos aí com um problema muito grande. Lamento o equívoco do deputado Newton Tato, porque ele diz que a COFINS não é computada. Ora, a COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Foi criado para isso. Se não fosse a COFINS, o rombo já estaria muito maior. Eu entendo também que nós precisamos mostrar para o Brasil inteiro, e daí é que precisamos criar todas as condições para fazer as reformas. Não tem mais discurso populista. Essa nova matriz econômica, essas soluções aí populistas que o deputado traz, era a nova matriz econômica do PT,
que gerou 12 milhões de brasileiros desempregados, que gerou caos na economia, que foi os governos que mais deram dinheiro para os banqueiros, eles se refestelaram e esse discurso populista ele não cola mais. O Brasil está em dificuldade. Nós estamos vivendo um momento onde precisamos retomar a seriedade, precisamos retomar a confiança com políticas sérias. Não é essa história de dizer que vai se fazer uma flexibilização na lei trabalhista. Absolutamente. O direito do trabalhador está adquirido, o direito do trabalhador está garantido. O que vai se dar é ao sindicato, à central sindical, o direito de negociar com os empresários uma nova forma de reajuste salarial ou coisa parecida. Então, os direitos estão garantidos e nós precisamos, sim, criar as condições para gerar emprego, renda, gerar postos de trabalho que foram detonados. As empresas, a indústria caiu neste ano quase 7%. Caiu no ano passado outro tanto, caiu no ano anterior outro tanto. O PIB brasileiro cai por 3 anos consecutivos. Agora é a hora da retomada, é hora de parar com esse populismo barato que desgraçou o Brasil. Deputado Newton Tato, em relação à reforma trabalhista, qual a avaliação que o senhor faz? Então, só da reforma trabalhista, como eu disse, é um momento e não é oportuno, porque há uma relação desigual nesse momento, com mais de 12 milhões de desempregados, na relação entre os trabalhadores e o capital. Nós precisamos entender que nós estamos chegando agora, no momento, voltando, entendeu? Uma situação anterior a 2010. Nós vamos voltar a ter milhões de famintos no país. Nós vamos voltar a ter saques. Nós vamos voltar a ter uma situação que a gente já tinha superado. E nós ganhamos, inclusive, prêmio internacional. Então, o caminho é outro. O caminho é outro, tanto para a Previdência, como para a relação do trabalho, como para gerar emprego, é fomentar o consumo interno. É taxar a grande riqueza, é taxar o grande patrimônio. Você tem alternativas que essa casa aqui podia contribuir para superar, entendeu, o problema de finanças do Estado hoje, para financiamento, entendeu, dos programas sociais. Você tem alternativa. O problema é que esta casa aqui, ela prefere votar as medidas que vêm do governo, tá? Que é muito mais de transferência de recursos, entendeu, para o rentista, que é isso que está na pauta colocada aqui nesse momento. Então é outra pauta que deveria estar discutindo aqui. Então não se trata agora de ficar falando de medidas populistas, de governo populista. O governo Temer e a base aqui dele, nesse parlamento, precisa entender que eles estão indo num caminho de derrocada, de retrocesso, tanto de direitos, de conquista da humanidade, de conquista da sociedade brasileira, como do ponto de vista de colocar milhões de brasileiros de novo numa situação de miséria, como já tinha pouco tempo atrás. Deputado Newton Tato, deputado Paulderney, muito obrigada pela participação de vocês. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre a pauta de votações no plenário essa semana. Vera. Então volta, Carol, volta sim, a gente fica te aguardando. E como a gente adiantou no início do jornal, a Mariana Petit que adiantou, ela destacou uma reunião que está marcada para esta tarde para debater o tema Escola Sem Partido. Ela volta agora então do corredor das comissões porque tem os detalhes sobre essa reunião. Bom dia, Mariana. Isso, Vera. É o seguinte, essa comissão analisa um projeto que foi apelidado de Escola Sem Partido. A comissão foi instalada no final do ano passado, em dezembro, e esse projeto, um projeto aqui em análise na Câmara, que obriga escolas a respeitar convicções de alunos, pais e responsáveis pela proposta. Os valores da família têm precedência, né, prioridade sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa, entre outros assuntos. Bom, para entender um pouco melhor, explicar o que significa isso, nós estamos com o deputado Flavinho, do PSB de São Paulo, que é o relator. O deputado é um projeto polêmico, ganhou debates imensos nas redes sociais. Como é que essa é a primeira audiência pública, como é que o senhor pretende conduzir esse trabalho, como é que é esse projeto, o que vai ser, o que é a Escola Sem Partido? Bom dia. Bom dia. Bom, primeiramente o projeto Escola Sem Partido, a comissão especial que vai tratar do projeto Escola Sem Partido, é uma comissão que é composta por 5 projetos. São 2 projetos do deputado Exalci, um deles é o que dá dando nome à comissão, 2 projetos do Erivelto Santana e um projeto do deputado João Willis. São 5 projetos que vão balizar aí os trabalhos dessa comissão especial.
E é um trabalho muito intenso, porque de fato é um tema polêmico, né, mas que não pode deixar de ser debatido, partindo do ponto que nós temos aí no centro dessa discussão crianças, adolescentes e jovens. Então nós vamos nos debruçar sobre esse tema ao longo desse ano. Começa hoje essa discussão mais intensa com 4 convidados que estarão aqui, 2 contra e 2 a favor. Você, Mariana, me perguntava como seria a minha postura, né, dentro dessa comissão. Eu sou o relator, então até mesmo essa formatação, sempre tendo ali o contrário e o a favor, foi um pedido meu ao presidente da comissão para que a gente possa ouvir amplamente todas as partes, aqueles que são favoráveis, aqueles que são contra. Todas essas posições vão favorecer muito esse relatório que eu pretendo entregar no final dessa comissão, desses trabalhos, para que a gente possa tirar da subjetividade esse tema, que é a doutrinação nas escolas, e trazer para a forma objetiva da lei, para que realmente não fique nenhuma brecha, para que professores e também alunos sejam prejudicados. Pois é, deputado, o senhor falou justamente tirar da subjetividade. Como é que é possível um assunto fiscalizar o que é dado em sala de aula, como é que os alunos são tratados? Para isso existe a lei, nós somos legisladores. Basicamente nós temos já um plano nacional de educação, por exemplo, que baliza uma série de temas, entre eles, por exemplo, a ideologia de gênero. Agora pela manhã, 8 horas da manhã, eu falava na Rádio Câmara e fui questionado sobre a questão da ideologia de gênero. Eu dizia, olha, primeiro, como relator, eu não estou aqui para colocar pontos com relação ao mérito, né? Eu sou o relator da matéria e pretendo ouvir amplamente, como eu disse, ambas as partes. Mas a questão da ideologia de gênero, por exemplo, que é uma questão subjetiva, ela foi objetivada através de uma lei, que é o Plano Nacional de Educação. É o que eu espero que aconteça também na comissão Escola Sem Partido, que a gente, através de todo o debate que vai ser feito, de toda a discussão, de todo o estudo que vai ser feito em cima do tema, nós possamos, então, encontrar um caminho objetivo, porque a lei não é subjetiva, a lei ela é objetiva. Deputado, a comissão foi instalada em dezembro, está no início, primeira audiência pública, eu sou um relator, tem já como fazer uma previsão, como é que vão ser os trabalhos, previsão para apresentar o relatório final? Olha, nós temos muitos convidados, muitos, né? Porque exatamente nós queremos ouvir todas as partes. Os deputados que são contrários indicaram vários nomes, os favoráveis indicaram vários nomes, eu como relator indiquei vários nomes e o presidente, através da votação que foi feita na comissão no final do ano passado, todos os nomes foram acolhidos para as audiências públicas. Então nós teremos amplas audiências públicas, não somente aqui na Câmara dos Deputados, como também nos estados, porque muitos já sabem que em câmaras de vereadores, né, nos municípios, nas assembleias legislativas, nos estados, também existem projetos similares que estão tratando dessa temática. Então nós queremos levar também essa discussão para os estados, para que a gente possa ampliar cada vez mais essa temática, ouvindo estudantes, ouvindo docentes, ouvindo o meio acadêmico, ouvindo os pais, porque os pais precisam ser ouvidos nessa temática, para que ao final a gente possa fazer um relatório que atenda, volto a dizer, aos anseios da sociedade brasileira, que atenda aos jovens, às crianças, aos adolescentes, aos pais e também aos docentes. Quantos meses mais ou menos de trabalho ainda? Ainda não balizamos isso, né? Hoje pretendo inclusive conversar com o presidente da comissão para nós termos aí uma noção. Eu como relator ainda não tenho esse parecer com relação ao tempo que nós vamos demandar para discutir toda essa temática. Deputado Flavinho, obrigado pela entrevista, boa reunião, é hoje à tarde, 15 hoje à tarde, horas. 3 né? horas. 3 horas, convido a todos a acompanharem a nossa audiência pública. Obrigada, deputado. Vera. Obrigada, Mariana. Não vou dar mais bom dia. Vocês estão entrando tantas vezes hoje no jornal que eu já te dei bom dia 2 vezes. Então, vou dar de novo mais uma vez só, tá? Bom dia, Mariana Prichitsky. Bom dia. Obrigada. Bom, o assunto agora a gente muda completamente. É o FGTS, o fundo que garante a segurança ao trabalhador empregado. Também é usado para financiar investimentos e pode cobrir gastos com saúde. É o que prevê uma proposta em análise aqui na Câmara. Todo mês, as empresas depositam 8% do salário do trabalhador em uma conta vinculada ao nome de cada um, formando o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, administrado pela Caixa Econômica Federal. Além de proporcionar segurança financeira aos funcionários em casos de doença, demissão e acidentes, os recursos também são utilizados para investimentos em projetos de habitação, saneamento e infraestrutura urbana. Um projeto aprovado em 2016 pela Comissão de Desenvolvimento Urbano amplia essas possibilidades de investimentos para mais um setor, o de saúde.
gostariam de extinguir esse fundo e o Fundo de Investimento e o FGTS. E eu achei que isso não seria bom para o país, né, para o desenvolvimento regional e urbano do país. Sendo que a nossa saúde, a gente sabe, né, o tanto que ela precisa de cuidados, né, de um olhar mais dirigido. Então eu achei que seria uma boa a gente também estar ampliando para a saúde. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje? Deputados querem criar comissão externa para acompanhar a crise de segurança no Espírito Santo. Proposta em análise no Congresso quer que o FGTS seja usado também para cobrir gastos com saúde. Agora em Brasília, 9h25 e você vai ver depois do intervalo. Proposta em discussão aqui na Câmara cria postos de coleta do lixo eletrônico nas escolas. E a ideia está causando polêmica. E mais. Câmara aprova a proibição de publicidade que induz o consumidor ao erro. Mas um ponto do texto ainda causa divergência. Você vai saber qual é já já. Em Brasília, 9h27 pelo horário brasileiro de verão. A Câmara deve instalar ainda esta semana a Comissão Especial da Reforma da Previdência. O colegiado terá até 40 sessões para analisar a proposta enviada pelo governo, que teve a admissibilidade aprovada em dezembro pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse deve ser um dos principais assuntos em discussão na Câmara no primeiro semestre. De um lado, o governo defende que reduzir o déficit da Previdência é indispensável para equilibrar as contas públicas e permitir que o país volte a crescer. Do outro lado, a oposição argumenta que direitos fundamentais estão sendo retirados, com base em números distorcidos. O Jornal da Câmara e o Câmara Hoje preparou uma série de reportagens para mostrar o que vai ser discutido. Neste primeiro episódio, você vai ver que muitos políticos atuantes hoje já debatiam os problemas da Previdência 20 anos atrás. Nós estamos envelhecendo, é um fato. Mais pessoas vivem cada vez mais e as famílias têm cada vez menos filhos. Para a Previdência, em especial, isso significa muita coisa. Hoje, para bancar a aposentadoria, cada idoso pode contar com a contribuição de 4,5 pessoas em idade para trabalhar. No futuro, essa proporção deve cair. Cada idoso só vai poder contar com a contribuição de 1,5 trabalhador. Eu não vejo a não reforma como uma opção. A alternativa não reforma é ocorrer o que aparece hoje em vários estados, que você não conseguir pagar. Será mesmo? É mentira essa história do governo de que a Seguridade Social é deficitária. Historicamente, a média é de 55 a 60 bilhões de saldo da Seguridade Social. Está quebrado aonde? Todos os cálculos atuariais apontam para um só desfecho, que em 2022 essa Previdência não poderá mais pagar nem aposentadorias nem pensões. Se nem os números concordam, imaginem as pessoas. Foi para isso que a nossa sociedade criou o Congresso, para fazer um debate público e tomar uma decisão no voto. Mas vale lembrar, essa não é a nossa primeira reforma da Previdência. Em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Entre os deputados, rostos conhecidos. A reforma da Previdência é um tema recorrente nos últimos 20 anos. É uma proposta de um pacto de gerações. Todos os inativos, os ativos, todos contribuírem para os inativos continuarem recebendo. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Ali também, rostos conhecidos. A urgência de mudar e a necessidade de debater. Naquela vez, foram 456 sugestões de mudanças. Mais da metade delas da própria base do governo, que foi quem sugeriu a reforma. O que nós estamos assistindo é cada parlamentar legitimamente querendo dialogar com a sua base de apoio. Em 2005, uma nova proposta retomou pontos que não tinham consenso lá em 2003. O desafio de 2017 vai ser, mais uma vez, o de enfrentar o dilema entre pagar os benefícios a que as pessoas acham que têm direito e de garantir recursos para isso. E mais, mantendo a Previdência atraente, ou seja, trazendo os jovens para dentro do sistema. Com essa reforma, o que as pessoas têm dito é que não vale a pena se formalizar. Porque quem é que vai querer apostar num regime
em que para você ter o retorno esperado, você tem que trabalhar 49 anos, presidente. Essa reforma é um estímulo à informalidade. Informalidade, que já é um problema grave. Hoje, de cada 100 trabalhadores, 43 não contribuem para a Previdência. Isso torna o que já era complicado ainda mais difícil. A saída pode ser o diálogo. O meu compromisso com as centrais sindicais é que a Câmara de Deputados, nessa matéria, vai ter todo o zelo no trâmite da matéria, nos prazos de regimento constitucionais, no respeito ao debate. Ao longo da semana, a gente vai mostrar como a proposta de reforma da Previdência, elaborada pelo governo, afeta a vida de quem recebe próximo ao piso, de quem está perto ou acima do teto e o caso particular das mulheres que contribuem para a Previdência. Não perca! E o nosso assunto agora é o tratamento do lixo. 2 leis já aprovadas pelo Congresso regulamentam o descarte de resíduos sólidos e a educação ambiental. Mas uma nova proposta em discussão aqui na Câmara cria postos de coleta do lixo eletrônico nas escolas. A ideia está causando polêmica nas comissões. O Brasil está entre os 10 países onde mais se compra celulares e tablets no mundo. Em 2016, o número de aparelhos celulares no país estava perto de 250 milhões, mais de um por habitante. O descarte desses produtos pode contaminar o solo e a água. Levando em conta que os jovens são grandes consumidores, o deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná, propôs a instalação de postos de coleta de lixo eletrônico em todas as instituições de ensino, públicas e privadas do Brasil. A Comissão de Educação aprovou um texto alternativo. O substitutivo determina que as escolas instituam também programas de gerenciamento de resíduos sólidos. O relator do tema considera que o descarte é educativo e não onera as escolas. Do ponto de vista financeiro, não há qualquer peso na escola. Existe talvez no seu formato educacional, para que ela possa abranger essa responsabilidade que é do cidadão de colocar o lixo de maneira separada e adequada. Mas o relator do projeto na Comissão de Meio Ambiente pensa diferente. Ele argumenta que a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 já havia definido que os fabricantes, os importadores e distribuidores compartilhariam a responsabilidade pelo ciclo de vida do produto, inclusive pelo recolhimento de resíduos e pelo descarte. De acordo com a lei, lojas que vendem celulares e outros aparelhos eletrônicos têm de ter caixas como essa aqui, onde você pode depositar pilhas, baterias e aparelhos antigos sem colocar o meio ambiente em risco. O relator rejeitou o projeto também por acreditar que o manuseio do lixo eletrônico pode colocar em risco a saúde das crianças. Não seria prudente um pai pegar para um filho e falar: você pega aqui esse lixo eletrônico e leva lá na escola, coloca lá no lixo da escola. Você não sabe o que uma outra criança vai fazer. Ela pode pegar aquele lixo e não saber que é lixo e querer brincar ou querer fazer alguma outra coisa com aquele produto. Então não seria prudente deixar o lixo eletrônico na escola. Os alunos dessa escola pública no Distrito Federal já separam o lixo orgânico do reciclável. O diretor é a favor de projetos que incentivem o cuidado com o meio ambiente. Para ele, porém, seria mais difícil retirar da escola o lixo eletrônico separado pelos alunos. O que a gente precisa é de um suporte externo para alguém que receba, alguém que queira, né? A gente conhece um projeto aqui, um projeto ali, mas a gente normalmente tem que levar esse material ou tem que aguardar muito tempo para que alguém venha buscar, e isso atrapalha porque a gente tem um espaço com crianças que a gente não pode deixar esse material solto por aí. Por causa da divergência entre as duas comissões, o tema terá que ser analisado pelo plenário da Câmara depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça. E a Câmara aprovou uma proposta proibindo a publicidade que induz o consumidor ao erro. Mas em um ponto do texto, os parlamentares não chegaram a um consenso, o que trata de propaganda subliminar. Você sabe o que é propaganda subliminar? Nunca ouvi falar no termo. Muita gente não sabe, mas a explicação pode ser simples. São mensagens ocultas que passam muito rápido e a gente não percebe. Seria aquele tipo de tá lá, mas a gente não consegue enxergar. Você acha que é ético? Não.
Mais ou menos, depende, mas eu acredito que não, eu não faria. O assunto é polêmico mesmo. Países como Estados Unidos e França proíbem a propaganda subliminar, entendida como aquela produzida com recursos perceptíveis apenas pelo nosso subconsciente. A conscientização veio mais cedo nesses lugares. Não sei se lá não é praticada, mas eu sei que aqui fiscalização para isso não tem não. Eu nunca vi ninguém chegar e denunciar uma mensagem subliminar e tudo mais, demonstrar aquilo, né? Então às vezes fazem interpretações, vai para o CONAR algum caso, mas não é subliminar. A Câmara aprovou um projeto de lei que proíbe a propaganda que induza o consumidor a erro, mas deixou de fora a propaganda subliminar. Para o relator, não há consenso sobre o conceito de propaganda subliminar. É muito controversa essa questão da propaganda subliminar. Nós entendemos que não era no Código Brasileiro de Telecomunicações que deveríamos alterar a questão da propaganda abusiva, no caso de propagandas subliminares. E aí nós entendemos que essa alteração devia ser feita justamente no Código do Consumidor, que o consumidor é que é lesado naquilo que venha de inverdade, nenhuma publicidade. A deputada Érica Cocai, autora do projeto, disse que vai apresentar um novo texto para tentar proibir também a propaganda subliminar. A propaganda subliminar é um artifício se utilizando de uma condição que não está clara, uma condição que fere a própria relação honesta entre quem produz e quem divulga o produto e o próprio consumidor. Então nós vamos representar a questão da propaganda subliminar. Se o consumidor ele não sabe que está consumindo um tipo de propaganda, então tem que haver algo que diga, olha, não pode. Olha, esse projeto segue agora para análise do Senado. E em 2017, a participação feminina na política vai poder ter um avanço esperado há muito tempo. Tudo depende da aprovação de uma proposta que garante um número mínimo de mulheres em todos os espaços legislativos do país. Pela legislação atual, os partidos precisam reservar 30% das vagas para candidatas. Mas essa política não deu resultados. Nós somos um dos países em relação ao mundo que menos parlamentares mulheres temos em todos os níveis. Então nós já temos um modelo que está sendo testado que foi 30% de reserva obrigatória para que tenhamos mulheres disputando. E a gente percebe que esse modelo deu errado, porque eles usam as mulheres apenas para levar mais candidatos homens. E as fraudes eleitorais são enormes. Ano passado mesmo, o TSE chegou a cassar mandato de homem como fraude eleitoral, usando mulheres que tinham 7 votos. A gente encontra alguns partidos, por exemplo, que usam mães e filhas numa mesma nominata, só para preenchimento de vaga. A novidade que pode vir em 2017 é uma proposta de emenda à Constituição que não se limita a reservar vagas para candidatas, e sim lugares efetivos na composição da Câmara dos Deputados e do Senado, além de assembleias legislativas e câmaras municipais. Na primeira eleição, após a aprovação, seriam 10% das vagas. Na segunda legislatura, 12%. E na terceira e última a ter essa cota, 16%. O estado da Bahia, ele tem 34 deputados que os representem. Então, ele teria que ter 4 deputadas federais, ele elegeu só 3. Isso significa dizer que, se aprovado esse parecer, esta 4ª vaga não poderá ser preenchida por um homem. Ela vai ter que buscar, nas suas coligações, a mais votada desta representação, porque nós temos que garantir 4 mulheres representando o estado da Bahia e por aí vai. Mas garantir a entrada no sistema político não é a única dificuldade enfrentada pelas mulheres. Um estudo feito por pesquisadoras do Centro de Formação da Câmara mostra que, depois de eleitas, deputadas ainda têm dificuldades para atuar em comissões que tratam de temas mais decisivos, como economia, orçamento e fiscalização, apesar de se destacarem como autoras de propostas nessas mesmas áreas. Quando elas atuam na questão ideológico-propositiva, entrando com projetos de leis, entrando com propostas de emendas constitucionais, elas atuam mais nesses temas hard. Mas, de outro lado,
Quando a gente verifica em que comissões elas estão mais presentes, ou onde elas, nas comissões permanentes, elas estão atuando mais em comissões soft politics, que talvez isso faça parte do campo político, que é o lugar onde elas conseguem encontrar um espaço para se sobressair. É provável que seja isso. A avaliação final da pesquisa é de que, além de ocupar mais espaços numericamente, as mulheres também precisam lutar para ter uma participação mais qualitativa na política, como explica a orientadora do estudo. Nós precisamos incentivar mais as mulheres a participarem, mas não só um incentivo formativo, nós precisamos de um incentivo que dê às mulheres mais tempo para elas se dedicarem à política. Nós precisamos de espaços garantidos para a mulher se dedicar à política. Então, a gente precisa institucionalizar mais, né, essas ações que vão permitir com que a mulher realmente participe da política, e não só pareça que ela participe. E a gente vai voltar, então, agora para o corredor das comissões, onde está a Mariana Prischitz. A Mariana volta com mais informações sobre essa movimentação para a criação de uma comissão externa que acompanha a situação no Espírito Santo. Você está com o deputado, Mariana, que a gente viu no início do jornal, é isso? Vai voltar a falar com ele? Isso, o deputado Givaldo Vieira, do PT, lá do Espírito Santo, entrou na entrevista gravada falando da situação de ontem. Primeiro vai atualizar para a gente um pouco o quadro de lá, porque está em contato permanente com o Estado e já mudou alguma coisa, né, deputado? Piorou? A situação está pior. Os saques se espalharam por cidades médias do interior. Hoje os ônibus não estão funcionando, as escolas, IFES, faculdades, várias empresas. Há um clima de pavor e as pessoas estão em casa. Ontem começou a atuar um pequeno efetivo da Força Nacional, de menos de 100 homens, algum efetivo do Exército, mas nós precisamos que hoje o governo federal libere pelo menos 1.000 homens do Exército para acrescentar nesse trabalho e recuperar a estabilidade e a paz do Espírito Santo. Nós precisamos que essa decisão seja efetivamente tomada hoje e que não seja de um paliativo. Nós precisamos de um grande contingente para resolver o problema do Espírito Santo. Eu vou despachar com o presidente Rodrigo agora de manhã e espero que ele tenha a sensibilidade de criar a comissão externa para que a Câmara dos Deputados cumpra seu papel intermediando aí entre as diversas esferas do governo uma solução para essa crise gravíssima que atinge o Espírito Santo, mas pode desencadear um movimento em nível nacional que seria certamente algo muito ruim para o país. Ok, deputado Givaldo Vieira, obrigado pela entrevista, bom trabalho. Vera. E a gente vai saber as últimas informações agora com a Carol Nogueira, lá do Salão Verde. Expectativa para essa reunião de líderes, marcada para as 11 horas da manhã, que vai discutir, entre outros assuntos, a pauta do plenário para a semana. A pauta hoje, Vera, tem aí 28 itens, a chamada pauta remanescente que veio já do ano passado. É preciso, então, que os líderes definam quais dessas matérias vão, de fato, entrar em votação. Entre os destaques, tem o que tem sido chamado, uma proposta que tem sido chamada da nova lei de repatriação. Ela abre um novo prazo, a exemplo do que aconteceu no ano passado, para que pessoas que tenham recursos mantidos ilegalmente no exterior possam trazer esse recurso de volta para o país sem responder a processo por isso, né? No ano passado, na primeira fase, mais de 170 bilhões de reais foram repatriados, gerando uma arrecadação aí de 50 bilhões de reais em multa e impostos. A expectativa com essa segunda fase é que sejam arrecadados aí mais 30 bilhões de reais. Então, além dessa matéria, outras vão ser discutidas nessa reunião de líderes da manhã de hoje. Um outro destaque da tarde de hoje é que o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, deve receber a visita do presidente da Argentina, Maurício Macri, que está em visita oficial aqui ao Brasil. Ele vem discutir vários assuntos. Aqui na Câmara dos Deputados, entre os assuntos são também a ampliação do comércio bilateral entre os países e uma visita de cortesia também aqui à Câmara dos Deputados. Vera. E nesta edição do Câmara Hoje, você viu, a Câmara deve criar uma comissão externa para acompanhar a crise de segurança no Espírito Santo. Proposta em análise no Congresso quer que o FGTS seja usado também para cobrir gastos com saúde. Câmara aprova a proposta que proíbe a publicidade que induz o consumidor ao erro, mas um ponto do texto ainda causa divergência. Bom, agora em Brasília, 9 horas e 45 minutos. Esta edição do Câmara Hoje está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, 7 de fevereiro. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã.